Iniciar uma série de exposição na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E se Deus nos permitir, serão no mínimo 15 sermões nessa carta. A gente vai ficar pelo menos uns 3 meses e meio fazendo a exposição dessa carta. Hoje eu quero compartilhar com vocês os primeiros 2 versículos do primeiro capítulo de Filipenses. Filipenses 1, do verso 1 até o verso 2. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 2. Hoje eu fiz a proeza de esquecer o meu óculos em casa, então a idade está chegando, sabe? Mas vamos que vamos, sem o óculos. Filipenses 1, do verso 1 até o verso 2. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor por mais esse culto, agradecemos pela oportunidade e pela disposição que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite para o culto e adoração ao Senhor. Já cantamos ao Teu nome aqui nessa noite, já lemos a Tua palavra, fizemos orações, e agora o Senhor nos dá essa oportunidade de pararmos e refletirmos na palavra do Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito, mesmo quem a inspirou, venha sobre nós nesse momento, nos dando iluminação, nos dando entendimento. Que o Senhor, por graça e misericórdia, venha me usar nessa noite como instrumento para pregar, para expor a palavra do Senhor, que eu seja achado fiel na exposição da palavra do Senhor nessa noite. E que o Senhor venha preparar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos receber a palavra do Senhor e assim colocar em prática essa palavra na nossa vida. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, o que seria ou o que é um cristão? Será que nós conseguiríamos responder a essa pergunta? Eu acredito que nós deveríamos estar aptos a dar a resposta para essa pergunta. Afinal de contas, nós nos identificamos como cristãos. Pelo menos eu procuro me identificar como cristãos para aqueles que eu tenho relacionamento. É claro que, de modo básico, nós podemos dizer que ser cristão é ser um seguidor de Cristo. E isso é uma verdade, e isso seria a definição mais básica da pergunta. Ser cristão é ser um seguidor daquele que é o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a alimentar melhor a nossa resposta para essa pergunta. Filipenses, ela é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta enquanto ele estava na sua primeira prisão ali em Roma, e essa carta ela foi escrita e enviada aos cristãos de Filipenses, aos cristãos de Filipos, os cristãos filipenses. Essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Quando a gente caminha na nossa leitura no livro de Atos, no capítulo 16, do verso 12 ao verso 40, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo chegando nessa cidade e ali iniciando os seus trabalhos missionários. E é a partir dessa ação do apóstolo Paulo missionária nessa cidade que a gente tem o nascimento dessa igreja. Foi em Filipos que o apóstolo Paulo expulsou o demônio de uma jovem adivinha, e isso resultou na sua própria prisão. O apóstolo Paulo ele estava sendo acompanhado por Silas, e os dois foram presos por causa dessa proeza do apóstolo Paulo. Os dois foram milagrosamente libertados, e essa libertação, tanto de Silas quanto do apóstolo Paulo, se deu por um terremoto que destruiu parte daquelas cadeias. E nessa mesma noite, o texto nos diz, lá o texto de Atos, que o carcereiro e toda a sua família receberam o evangelho de Cristo, que foi pregado pelo apóstolo Paulo. Lídia já havia se convertido, assim como a sua casa, e nesse segundo momento, o carcereiro também, juntamente com a sua família, recebe o evangelho. E tudo indica que é a partir desses dois personagens, ou dessas duas famílias, que a gente tem o surgimento da igreja em Filipos, a igreja dos filipenses. É possível que Paulo tenha visitado essa igreja pelo menos 2 vezes no decorrer das suas viagens missionárias, e possivelmente ele fez isso na sua 3ª viagem missionária. Depois de cerca de 4 ou 5 anos da sua última visita a Filipos,
Paulo se encontrava preso na cidade de Roma. E ele recebeu uma delegação da igreja de Filipos. Essa delegação, ela foi direcionada para Paulo de modo generoso. Eles mandaram para Paulo alguns tipos de alimentos para que Paulo pudesse se sustentar naquela prisão. Mandaram recursos financeiros para que o apóstolo Paulo pudesse ter o seu sustento ali naquele local. E ali, o apóstolo Paulo, ele recebe a visita também de Epafrodito, que era um cristão da igreja de Filipe, possivelmente um líder, um diácono, alguém que trabalhava na liderança daquela igreja, e ele vai levar até Paulo todos esses donativos para que Paulo pudesse ter a sua assistência ali naquela prisão. E ali, Epafrodito, ele fica doente. Então, diante da doença do apóstolo Paulo e diante da sua cura, o apóstolo Paulo resolve enviar novamente Epafrodito para a igreja de Filipos, e ele envia sua carta para que ele pudesse falar acerca do recebimento, da alegria que ele teve de receber a assistência dessa igreja, e para que ele pudesse fazer algumas indicações acerca de Epafrodito, dizendo, olha, ele foi fiel no envio que vocês fizeram, na comitiva que vocês deram a ele, na missão que vocês deram a ele, para que ele pudesse chegar até aqui e trazer esses donativos à minha pessoa. A gente pode dizer que são pelo menos 5 os objetivos do apóstolo Paulo ao escrever a sua carta aos Filipenses. Primeiro, Paulo queria expressar por escrito o seu agradecimento pela oferta dos filipenses. Paulo vai concluir essa carta fazendo um agradecimento pela oferta que ele recebeu dos filipenses. Então, esse era um dos objetivos do apóstolo Paulo. Segundo, Paulo queria que os filipenses soubessem que mandar Epafrodito de volta estaria na melhor, como se diz, o melhor dos planos para que a igreja de Filipos pudessem ter continuidade. Paulo entendia que Epafrodito seria mais útil na igreja de Filipos do que estando ali com o apóstolo Paulo na prisão. Terceiro, Paulo queria informar a respeito da sua situação em Roma, porque era preocupante as notícias que chegavam na igreja de Filipos. E quarto, Paulo escreveu para exortar a unidade dessa igreja. E por fim, ele escreve para advertir esses cristãos acerca dos falsos mestres que estavam rodeando a igreja de Filipe. Portanto, Filipenses, ela é apontada pelos estudiosos como uma carta bem prática. E mais do que prática, ela é uma carta que tem um tom de alegria. Alguns vão dizer que essa é a carta da alegria do apóstolo Paulo. No decorrer da nossa série de exposição, vocês vão ver que o apóstolo Paulo, ele sempre está feliz, ou sempre ele tem mostrado a sua satisfação diante das suas realizações, ou diante da postura dessa igreja. Então a felicidade, ela vai marcar a tônica dessa carta, quando Paulo escreve ela a esses cristãos. O que a gente tem aqui nesses 2 versos iniciais, é a apresentação que o apóstolo Paulo vai fazer de si, para os cristãos de Filipos. No primeiro século da era cristã, o autor de uma correspondência, ele costumava escrever seu nome bem no início, e não no final, como a gente faz hoje. Se você for enviar uma carta para alguém, é no final que você vai falar, vai escrever seu nome, dizer com carinho, fulano de tal, é ali que você coloca. No primeiro século não, era no primeiro, era logo no início. Nas primeiras linhas você já escrevia e colocava o seu nome, para que você pudesse fazer a sua identificação. E a forma mais simples de uma saudação aqui seria Paulo, a igreja filipenses, saudações. E pronto, ele já resolveria, já fazia a sua saudação, já faria a sua saudação. Ao invés disso, o que nós temos aqui é um enunciado formal, e a gente pode dizer que ele é enriquecido com significado teológico, e que tem muito a nos ensinar acerca de quem Paulo era, de quem a igreja de Filipos era, e da dependência dessa igreja. Esses versos, meus irmãos, eles destacam para a gente, pelo menos 3 indicativos do que é biblicamente ser um cristão. E eu quero pensar com vocês, através desses indicativos que o apóstolo Paulo destaca para a gente aqui, nesses 2 versos iniciais. Em primeiro lugar, na parte A do verso 1, nós vamos poder observar que ser um cristão é ser um escravo de Cristo. Paulo começa assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Observe que logo no início da carta nós temos o nome do seu remetente. E quem que é o remetente dessa carta? É o apóstolo Paulo, com quem Timóteo é associado aqui. Pelo fato do nome de Paulo aparecer primeiro, ele é o autor da carta e não Timóteo. Timóteo, ele é associado do apóstolo Paulo aqui. Essa inserção do nome de Timóteo, ela está presente em outras 2 cartas que o apóstolo Paulo vai escrever,
Cartas essas que o apóstolo Paulo está na prisão, nessa primeira prisão em Roma. Paulo tinha companhia constante de Timóteo ali na sua primeira prisão. E ele escreve esse mesmo modo de salvação esse mesmo modo de saudação lá em Colossenses e na carta que ele escreve a Filemon. E isso indica que Timóteo ele estava de pleno acordo com o conteúdo dessa carta. É como se Paulo dissesse, olha, eu estou escrevendo para vocês, o conteúdo é esse, mas não sou só eu que estou de acordo com esse conteúdo que eu estou enviando para vocês, não. O próprio Timóteo, que também é um pastor da igreja, ele está de acordo com o conteúdo de vocês. E mais, Timóteo tinha interesse pelos cristãos de Filipos. Por isso que Paulo faz questão de citar Timóteo na sua saudação inicial. E ele era um colaborador do próprio apóstolo Paulo. Como colaborador, o apóstolo Paulo não iria deixar ele ser omitido na sua saudação. Aqui a gente pode aprender que até mesmo o apóstolo Paulo, o grande apóstolo de Cristo, ele possuía um colaborador. Alguém que estava disposto a auxiliá-lo. E quando a gente estuda as duas cartas que o apóstolo Paulo envia a Timóteo, a gente vai perceber o quanto que Timóteo era útil, e o quanto que Timóteo era importante para o ministério do apóstolo Paulo. A vida cristã ela é dessa forma. Nós não somos chamados para trilharmos sozinhos a vida cristã. Cada um de nós precisa ter um Timóteo na nossa vida. Todos nós precisamos de alguém que seja um parceiro a serviço de Deus. Alguém que ore por nós, que nos incentive diante dos desânimos da vida, e olha que são muitos os desânimos da vida. É nesse momento que aparece às vezes um Timóteo para vir lá e dizer, olha, levanta a cabeça, vai dar certo, Deus está contigo, Deus é contigo. E o apóstolo Paulo, ele era privilegiado por ter um Timóteo na sua vida. Por isso que ele faz questão de colocar, olha, eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Ele faz questão de inserir o nome do seu colaborador, Timóteo. E a verdade é que é uma grande bênção ter um Timóteo na nossa caminhada. Por isso, sejamos um Timóteo na vida de algum irmão, para que ninguém fique sem um Timóteo na sua vida. Se eu for um Timóteo na sua vida, você for um Timóteo na vida de outra pessoa aqui dentro da igreja, certamente a igreja vai estar assistida pela presença de Timóteos na sua vida. E a gente precisa disso, porque o apóstolo Paulo é um exemplo claro, que a gente precisa de alguém para caminhar com a gente. Porque senão, meus irmãos, a vida cristã, a caminhada cristã, ela se torna muito árdua e muito doída. Tem dias que dá vontade de desanimar, jogar a mochilinha nas costas e dizer, ó, tchau, estou indo embora, cansei, estou cansado, a fadiga é grande, estou indo embora. Tem dia que dá vontade de fazer isso. Mas se Deus coloca alguns Timóteos na nossa vida, a situação ela se torna diferente. É bom caminhar ao lado de outras pessoas. Mas esse não é o principal ponto de destaque dessa parte A do verso 1. O seu principal ponto de destaque aqui é a qualificação que o apóstolo Paulo faz de si e de Timóteo. Ele vai destacar que os dois são servos de Cristo. E a palavra que a gente tem aqui na língua original, no grego, é a palavra doulos, que significa escravo. Essa é a tradução da palavra. A nossa Bíblia, a nossa tradução, ela traduz por servo. Mas a tradução correta aqui não é servo. A tradução correta aqui é escravo. Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, olha, eu e Timóteo, nós somos escravos de Cristo. Agora a pergunta que fica é por que as nossas Bíblias elas não traduzem como escravo? Você não vai encontrar nenhuma tradução em uma Bíblia em português. Por causa da questão da palavra, da conotação ruim que existe na palavra. Imagina você se identificar como escravo de Cristo, quanto que tem conotação pejorativa essa palavra, escravo. No primeiro século, no contexto em que Paulo está escrevendo a sua carta, o escravo ele tinha uma posição inferior ao do servo. Por isso que Paulo ele não se apresenta aos cristãos de Filipe como servo de Cristo. Ele desce o nível um pouco mais e ele diz, olha, eu não sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Porque o servo ele tinha uma posição superior ao do escravo. Naquela época, um servo ele podia acumular alguns bens e ele era protegido por alguns direitos. Ele era contratado para determinado serviço, ele podia voltar para sua casa, para sua vida normal, mas essa não era a realidade de um escravo. Na verdade, o escravo ele pertencia ao seu senhor. Ele era como uma propriedade do seu senhor. Ele não tinha vida própria. Além disso, o escravo não possuía nada. Ele dependia inteiramente do seu senhor para que ele pudesse ter as suas necessidades supridas. Essa era a realidade da vida de um escravo.
Ele também não podia ir para algum lugar ou para qualquer lugar sem o consentimento do seu Senhor. Ou seja, toda a sua vida consistia em fazer a vontade do seu Senhor. Pois bem, Paulo diz, eu e Timóteo, nós somos esses escravos de Cristo. Nós somos esses escravos. Eles eram líderes da igreja, Paulo, o grande apóstolo, talvez o homem mais importante do Novo Testamento, talvez o apóstolo mais importante. O reverendo Hernandes Dias, diz que ele é muito mais famoso do que todos os Césares de Roma junto. Ele vira aqui para a igreja de Filipe e diz, olha, nós dois somos escravos de Cristo. Essa é a nossa posição na caminhada cristã. E nós, meus irmãos, será que nós somos servos ou nós somos escravos de Cristo? Biblicamente falando, nós estamos na mesma posição do apóstolo Paulo. Não há ninguém aqui melhor do que o apóstolo Paulo e melhor do que Timóteo. Nós também somos escravos de Cristo. É isso que é ser um cristão. É ser escravos de Cristo. É claro que o nosso Senhor, ele é muito diferente dos senhores do primeiro século da era cristã. O nosso Senhor, ele morreu por amor aos seus escravos. Ele nos comprou para si derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Ele nos tirou do mercado da escravidão, do pecado. E Ele nos comprou derramando o seu próprio sangue para que nós pudéssemos ser agora os seus escravos e não mais escravos do pecado. Então, nessa perspectiva bíblica, trata-se de um privilégio e de uma alegria sermos escravos de Cristo. Pois foi para a liberdade que Ele nos resgatou, para que Ele pudesse ser Senhor das nossas vidas, e diferente dos senhores daquela época, Ele quer o nosso próprio bem. Ele é o melhor Senhor que nós poderíamos ter. Os escravos da época, os escravos do primeiro século, eles tinham senhores que por vezes eram senhores ruins. Alguns senhores eram bons, a tal ponto dos escravos não quererem deixar de ser escravos. Eles continuavam sendo escravos para o resto da vida. Mas quando a gente coloca na perspectiva da fé cristã e coloca Cristo como Senhor das nossas vidas, a situação ela é bem diferente. O nosso Senhor, Ele é um Senhor perfeito. O nosso Senhor, Ele quer o bem para cada um de nós. O nosso Senhor, Ele nos assiste nas nossas dificuldades. O nosso Senhor, Ele está pronto a nos socorrer. O nosso Senhor, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que está no começo da nossa caminhada, é aquele que está na linha de chegada. Ele é aquele que nos capacita, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos leva nos braços quando nós estamos cansados, quando nós estamos fatigados nessa caminhada. Ele é o Senhor das nossas vidas e nós somos os seus escravos. Notem, meus irmãos, a postura humilde do apóstolo Paulo em começar a sua carta para os filipenses. Ele é o escravo de Cristo. Ele não tinha vergonha dessa qualificação para si. Ele diz, eu e Timóteo, nós somos os escravos de Cristo. Ele poderia muito bem começar, olha, eu sou o apóstolo da igreja. Eu sou o bambambam da igreja. Eu sou o cara da fé cristã. O monstro da fé cristã. Porque Paulo era um erudito. Ele poderia muito bem dizer dessa forma. Eu sou o pastor Paulo de vocês. Aquele que plantou a igreja aí. Aquele que deu início ao trabalho aí. Mas não, ele começa dizendo, eu sou escravo de Cristo. Não só eu, Timóteo também. E essa é uma postura que nós precisamos ter. Nós somos escravos de Cristo, meus irmãos. Se alguém te perguntar o que é ser um cristão, esteja pronto a responder, ser cristão é ser escravo de Cristo. É ter o melhor dos senhores sobre a sua vida. Porque Cristo é o melhor dos senhores para a vida de alguém. Paulo se coloca dessa maneira, de modo humilde, e a gente também precisa se colocar dessa maneira na nossa caminhada. Segundo lugar, na parte B, do verso 1, nós vamos entender que ser um cristão, além de ser um escravo de Cristo, é também ser santo em Cristo. Essa é uma outra identificação para o que vem a ser um cristão. Paulo continua na sua saudação da sua carta, e ele continua descrevendo agora quem são os destinatários da sua carta. Quem são eles? Ele diz, olha, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui Paulo identifica todos na igreja de Cristo como santos em Cristo Jesus. Ou seja, não há ninguém que faça parte genuinamente da igreja de Cristo, que não possa ser chamado de santo em Cristo. Não há ninguém. E a pergunta que nós precisamos fazer aqui é o que é
esse ser santo em Cristo, que o apóstolo Paulo está agora classificando seus destinatários, a igreja de Filipos. Santo em Cristo, meus irmãos, é ser separado, é ser consagrado pelo próprio Senhor para o glorificar, para viver para a sua glória. É para isso que nós somos chamados, para viver para a glória de Deus. E uma das maneiras de fazer isso, e uma das possibilidades de fazer isso, é pelo fato de Deus ter nos separado desse mundo, para que nós pudéssemos viver dessa forma, para a glória dele. A palavra original aqui é a palavra hagios, a palavra bastante repetida no Novo Testamento. E é interessante que essa mesma descrição, o apóstolo Paulo vai fazer ela para a igreja de Corinto. E quando a gente lê a igreja de Corinto, a gente tem um choque quando encontra o apóstolo Paulo dizendo, aos santos que estão em Corinto. Porque aquela igreja não tinha nada de santidade. Era uma igreja dividida, uma igreja rachada, mas o apóstolo Paulo vira para aquela igreja e diz, aos santos que estão em Corinto. A toda a igreja que está em Corinto. É dessa forma que a Bíblia nos caracteriza. Nós somos santos. Nós somos santos e observe que nós somos santos em Cristo. Se nós estivermos sozinhos, nós não somos santos. Mas pelo fato de estarmos em Cristo, de fazermos parte da família de Deus, de termos Cristo como Senhor da nossa vida, aquele que é santo por excelência, santo em perfeição, nós somos colocados também dessa forma, como santos, diante da caminhada. Se nós fôssemos deixados por conta própria, jamais nós poderíamos ser qualificados como santos. Mas o fato de estarmos em Cristo faz toda a diferença. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, olha, aos santos em Cristo. Ser santo, meus irmãos, significa que pela operação da graça, um cristão ele não vive mais em busca do pecado e sentindo prazer em pecar. Se o cristão ele vive em busca do pecado e se ele sente prazer no pecado, ele precisa repensar se de fato ele é um cristão em Cristo. Ele pode ser até um cristão, mas não em Cristo. Um cristão em uma outra religião por aí, mas em Cristo não. Se ele sente prazer e se ele procura o pecado para a sua vida, ele precisa se repensar. Agora é claro que essa transformação, ela precisa ser vista na nossa vida. Com isso eu não estou dizendo que o crente ele não vai mais pecar. Não é isso. O fato de Paulo dizer que ser cristão é ser santo, Paulo não está dizendo que nós não iremos mais pecar e que nós iremos viver em uma vida de perfeição. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquele que foi separado por Cristo, ele é capacitado graciosamente por Deus para lutar contra o pecado. Pois ele foi separado do próprio pecado e ele foi direcionado para o próprio Deus. Ou seja, o seu coração que antes ele era inclinado para o pecado, ele passou por um processo de renovação, de transformação. O coração de pedra deu lugar para um coração de carne. E agora esse coração que era inclinado para o pecado, ele precisa ser redirecionado para a vontade de Deus. A pergunta é, onde o nosso coração tem sido direcionado? É para o pecado ou é para Deus? Se é para o pecado, uma outra pergunta precisa ser feita. Será que o seu coração ele foi renovado de fato? Será que você passou pela regeneração? Será que o seu coração de pedra foi trocado de fato? Para onde o seu coração é direcionado? Você sente prazer em pecar? Será que eu sinto prazer no pecado? Será que quando eu peco acidentalmente na minha caminhada, será que nada de remorso ou de tristeza ou de contrição acontece na minha vida? Não é nem remorso, né? É contrição mesmo, arrependimento. Se isso não acontece, meus irmãos, é sinal que nem cristão nós somos. Porque nós somos separados. E o que é condizente com pessoas que foram separados para ser santo é que luta contra o pecado. Por isso que a gente sempre vem dizendo aqui, a gente sempre ensina por meio da palavra de Deus que o cristão ele está em um processo de santificação. Paulatinamente ele está em um processo de santificação. Diariamente ele precisa ter vida com Deus, ele precisa ter momento de contrição diante de Deus, ele precisa arrepender dos seus pecados e ele precisa voltar-se para Deus. Por quê? Porque Cristo nos capacita a vivermos dessa forma. Um novo coração foi colocado dentro de cada um de nós. E esse coração ele precisa ser direcionado para Deus e não para o pecado. Essa é uma característica do cristão. Nós somos santos em Cristo. Esse indicativo da nossa identidade aqui, ele traz responsabilidades para nós, irmãos. Como cristãos que somos, nós precisamos sobressair nesse mundo, que é manchado e que está mergulhado no pecado.
assim como os cristãos do primeiro século sobressaíam. E eles eram perseguidos por causa disso. Ou seja, nós precisamos viver na contramão desse mundo. O cristão, ele precisa viver na contramão desse mundo. Eu falei aqui para vocês de manhã, o cristão ele não tem compromisso com esse politicamente correto que a gente tem na sociedade. O cristão ele não tem compromisso com essas ideologias que a gente tem na sociedade, de gênero, marxista e por aí vai. A gente não pode ter compromissos com isso. O nosso compromisso precisa ser com a palavra de Deus. Porque ser santo traz essa responsabilidade para a nossa vida. Ser separado por Cristo traz essa responsabilidade para a nossa vida. Se a nossa sociedade ela anda a passos largos para a imoralidade, qual deve ser a nossa postura? Deve ser diferente do caminhar da sociedade. E como que isso vai funcionar na prática? As nossas famílias, elas precisam ser diferentes. De fato, nós precisamos ser diferentes. E ser diferente não é ser esquisito. Tem gente que acha que ser cristão é ser esquisito. Não é isso. É ser diferente, não ser esquisito. Os nossos negócios, eles precisam ser diferentes. As nossas conversas e o nosso linguajar, ele precisa ser diferente. As nossas conversas precisam ser diferentes. A gente não pode falar do mesmo jeito que um não cristão fala. Palavrões na nossa boca não podem chegar. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, olha, que isso nem passe pela mente de vocês, o que dirá descer para a boca de vocês e ser verbalizado. E a gente encontra cristãos, meus irmãos, que é um palavrão atrás do outro, dá vergonha. Nós somos separados por Cristo para viver em santidade. A nossa boca, ela deve ser instrumento de Deus. Então as nossas palavras, o nosso linguajar também deve ser diferente. Também deve ser diferente. Senão é uma contradição ambulante. Eu digo que sou cristão, mas eu vivo de outra forma. Eu não dou um testemunho cristão. A gente precisa encarar urgentemente a nossa responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. E essa responsabilidade, ela foi incumbida a cada um de nós pelo próprio Senhor, Jesus Cristo. Ele virou para os seus discípulos no Sermão do Monte, ele diz, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. O sal é diferente, ele faz diferença. A luz é para brilhar entre as trevas, ela traz clareza para as trevas. Ela dissipa as trevas. Ela faz diferença onde ela chega. E Jesus diz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não há outra opção para nós. Essa é a nossa identidade. Isso é ser cristão. E o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, dizendo, estou escrevendo aos santos da igreja de Filipe. De diácono a bispo, que eram os pastores da época. Todos são santos e precisam viver em santidade. Do mais simples na igreja, ao outro mais simples, que é o pastor, que também não tem nada de superior a ninguém, precisam viver em santidade diante do Senhor. Porque isso caracteriza um cristão. Isso é ser cristão. Isso faz parte do nosso RG como cristão. Faz parte da nossa identidade. Por fim, no verso 2, o apóstolo Paulo nos ensina mais um indicativo acerca do que é ser cristão. Então, além de ser um escravo de Cristo, além de ser santo em Cristo, no sentido de ser separado, ser um cristão é ser dependente da graça e da paz de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O verso 2 nos diz assim, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesse verso, o apóstolo Paulo ele está fazendo algo que era comum entre os cristãos, que era desejar graça e desejar paz aos outros. Aquilo que nós fazemos aqui. Eu iniciei a minha fala aqui dizendo para vocês, graça e paz. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, porque era comum desejar ao irmão graça e paz. Essa era uma forma comum de cumprimentar um outro cristão no primeiro século. E note que Paulo destaca que a graça e a paz, elas vêm de Deus, elas vêm de Jesus Cristo para a nossa vida. A palavra graça, nós já conhecemos, isso aqui é básico de escola bíblica dominical. Ela se refere ao favor imerecido de Deus. E ela resume o evangelho para a gente. O evangelho são as boas novas de Cristo para o pecador. É o favor imerecido de Deus de mandar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para tomar sobre si o salário do pecado, que era a morte. Ele morre no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida novamente com Deus. Uma vida qualquer? Não. Uma vida em abundância para com Deus. Graça é o resumo do que vem a ser o Evangelho.
Quando Paulo aqui deseja a graça aos cristãos de Filipos, ele está rogando por uma graça diária, uma graça que capacite os cristãos de Filipos a viverem de uma forma que honre a Deus. Para que a gente viva de fato como escravos de Cristo, e para que a gente viva como santos em Cristo, nós precisamos da graça do nosso Senhor. Por isso que Paulo complementa dizendo, graça a vós outros, para que vocês sejam capacitados a viverem dessa forma. A gente só consegue viver assim, se Deus nos capacitar graciosamente. Por isso, meus irmãos, seja dependente da graça de Deus na sua vida. Rogue ao Senhor diariamente nas suas orações pela graça de Deus. Pai, derrama sobre mim a tua graça. Me assista com a tua graça. Que a tua graça me acompanhe no dia de hoje. Porque para tudo aquilo que eu for fazer, eu preciso da graça do Senhor. Paulo está dizendo, olha, para você ser um escravo de fato de Cristo, para você ser santo em Cristo, é possível somente pela graça de Deus na sua vida. Essa graça capacitando-nos a vivermos dessa forma. Senão, meus irmãos, a gente não consegue viver dessa forma. A paz aqui, que o apóstolo Paulo diz que nós também somos dependentes dela, ela não é a paz com Deus, porque essa paz a gente já tem ela mediante a morte de Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele diz, mediante a fé temos paz com Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E ele coloca lá, então paz a gente já tem com Deus. A paz aqui não é paz com Deus, e sim da parte de Deus. Ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Ou seja, vocês precisam receber isso de Deus Pai, e vocês precisam receber isso do Senhor Jesus Cristo. É o famoso viver em paz a despeito da circunstância e das tempestades da vida. E essa paz só é possível se o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. É somente Deus e o seu Filho que pode dar essa tranquilidade interior para cada um de nós. E essa serenidade, ela vem da consciência de que Deus está no controle de todas as circunstâncias e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, de modo que nós nos pareçamos mais e mais com Cristo. Paulo, no decorrer da carta, ele vai explicar o porquê que ele estava preso. Mas logo de início ele diz, olha, vocês precisam depender da graça e da paz de Deus, para que vocês sejam informados acerca da minha situação. Caso contrário, vocês vão ficar escandalizados com aquilo que tem acontecido comigo. A gente vai ver no decorrer da nossa série de exposição. Lá no final, o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, eu aprendi a viver com muito e com pouco. Eu sei a viver no luxo e no lixo. E eu sou capacitado por Cristo para viver dessa forma. Mas antes ele diz, vocês precisam depender da graça para que vocês entendam essa realidade. Caso contrário, é escândalo com a fé cristã. Como que o homem que é o apóstolo de Cristo, o homem mais usado, o homem que mais planta a igreja, o maior missionário do primeiro século, está preso. E Deus não faz nada diante da sua situação. Sabe como que a gente entende essa loucura que é colocada aqui? Recebendo da parte de Deus graça e recebendo paz da parte de Deus. E entendendo que as cadeias do apóstolo Paulo, elas não fogem ao controle de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, olha, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Se ele quisesse, eu estaria solto, pregando o evangelho. Mas é por vontade dele que eu estou aqui nessa cadeia. E enquanto eu estou aqui, eu estou escrevendo as cartas para a igreja. Cartas essas que foram providenciadas para chegar até o dia de hoje, para as nossas vidas. Olha para você ver a maneira que Deus trabalha. Como que a gente entende essas loucuras? Dependendo da graça e da paz do nosso Senhor. Caso contrário, irmãos, não tem como. Não tem como. Essa relação entre graça e paz aqui, como algo que nós dependemos da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, é importantíssimo para as nossas vidas. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse a maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida? O que seria de nós se a paz de Deus não reinasse em nossos corações diante de tantas circunstâncias difíceis que nós enfrentamos? Diante dessa pandemia que a gente tem passado aí, certamente nós não estaríamos de pé. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aqui, ele sabia que os cristãos de Filipos, eles precisavam viver na dependência da graça e da paz de Deus. E isso os identificariam como cristãos, porque isso é ser cristão. É ser escravo de Cristo, é ser santo em Cristo, mas é também ser dependente da graça e da paz do nosso Senhor.
nós precisamos ter essa dependência também na nossa vida. Nós precisamos aprender a depender da graça e da paz do Senhor sobre a nossa vida. Como que nós fazemos isso? A gente precisa conhecer mais do nosso Senhor, porque o nosso Senhor é o Deus de toda paz e de toda graça. Por isso que eu sempre venho batendo aqui na mesma tecla e dizendo para vocês: irmãos, leiam a palavra de Deus. Irmãos, aprendam da palavra de Deus. Irmãos, estudem a palavra de Deus. Se tem uma coisa que destrói o povo de Deus, não é a política, não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, não é nada nesse mundo que destrói o povo de Deus, a não ser a falta de conhecimento do nosso Senhor. Isso destrói o povo de Deus. Oséias, o profeta de Deus, virou para o seu povo e diz: o meu povo tem sido destruído. Por quê? Porque está faltando conhecimento acerca de Deus. Quer entender a graça de Deus e a paz de Deus e depender e viver pelo crivo da graça e da paz de Deus? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, tenha amor pela palavra de Deus. Não se contente com tão pouco conhecimento acerca de Deus. É somente desse modo que a gente consegue ser dependente da graça e da paz. É viver em adoração ao Senhor, é ter sua mente concentrada nas coisas do alto, é ter oração, levando ao Senhor os nossos fardos e pedindo: Senhor, troca essa angústia do meu coração pela paz do Senhor, porque eu dependo dela, eu necessito dela para a minha vida. É servir uns aos outros em amor, e por aí vai, meus irmãos. É a caminhada cristã, aquilo que já é básico, aquilo que a gente já sabe de cor, é a cartilha da caminhada cristã. Ler a palavra, estudar, dedicar, orar, ter comunhão, pensar nas coisas do alto, levar ao Senhor as suas necessidades, aquilo que é o beabá da fé cristã, que às vezes a gente deixa de lado. Hoje de manhã a gente ainda falou sobre isso. O cristão, ele vai acomodando com o que é sagrado, com o que é santo, e ele vai banalizando essas coisas. A gente vai acostumando com a caminhada cristã, e aí você lê a Bíblia hoje, passa 3, 4 dias, você já não lê mais. Meus irmãos, hoje está tão fácil. Você pode ouvir a palavra de Deus. Se você não tem a paciência de ler, ou não tem a prática de leitura, você pode colocar no seu celular para ouvir. Para ouvir. Você pode ouvir um livro antes de dormir. Seja um livro pequeno, obviamente, mas você pode ouvir um livro das Escrituras. Ouvindo, você põe lá do lado da sua cama lá e ouve a palavra de Deus. Meus irmãos, é muito fácil a gente ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. O problema é que a gente não quer. Mas como cristãos, nós precisamos depender da graça e da paz do nosso Senhor. E é conhecendo o Deus de toda paz e de toda graça. Não tem outro caminho, meus irmãos. O caminho das pedras é esse. Não tem outro caminho. Desculpa frustrar vocês, mas não tem outro caminho. É esse. Esse é o beabá da fé cristã. Para finalizar, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações desse texto, de modo bem geral, para as nossas vidas. Eu sei, meus irmãos, que ser cristão não é fácil. Eu também sou um cristão. Tem dia, como eu falei para vocês, irmãos, dá vontade de colocar a mochilinha nas costas e ir embora. Tem dia que dá vontade de fazer isso. É difícil, irmãos. Tem dia que falta Timóteo na vida da gente. Você se sente solitário. Tem dia que você tem inveja de Elias, porque Elias ainda tinha uma caverna para entrar e ficar lá dentro dela. Falta até caverna para a gente. Caçar um localzinho para você ficar sozinho. Tem dia que você sente inveja de Elias. Irmãos, ser cristãos não é fácil. Desculpa, meus irmãos, mas eu não vou fazer parte com aqueles pastores que dizem que caminhada cristã é prosperidade, é vida plena, é viver o melhor da terra, é comer o melhor da terra. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer como Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Ele venceu o mundo. E porque ele venceu, a gente vai vencer. É com Cristo que eu vou somar. Ser cristão não é fácil, irmão. Saia daqui nessa noite sabendo disso. Se identificar como cristão não é fácil. Às vezes é humilhante, porque as pessoas vão te humilhar pelo fato de você ser cristão. Te chamar de louco. Como é que você entende essa realidade cristã? De bobo, de burro e por aí vai. Ser cristão não é fácil. Mas nós precisamos ser verdadeiros cristãos também. Não dá para brincar e fazer de conta que nós somos cristãos. Mesmo diante das dificuldades, meus irmãos, eu quero encorajar vocês a continuarem sendo cristãos, mas sejam cristãos genuínos. Eu quero encorajar vocês e a mim nessa noite a darmos testemunho genuíno de Cristo,
e de tudo que nós fazemos. A evitarmos envergonhar o Evangelho de Cristo, como existe aqueles que assim estão fazendo nos nossos dias. Lembre-se que nós temos a responsabilidade de sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós seguimos a Ele como o Mestre, como o Senhor das nossas vidas. Esse mundo carece, e ele tem carecido cada dia mais, de mais verdadeiros cristãos. Daqui um dia isso vai ficar extinto, meus irmãos, se a gente não tomar cuidado. Sejamos cheios do Espírito Santo, para estarmos sempre aptos a testemunhar o nosso Senhor e Salvador a esse mundo. Se alimente da palavra de Deus diariamente, tenha vida de oração, tenha comunhão com a igreja. A gente precisa da nossa comunhão uns com os outros. Tem dia que você está arrebentado, conte com o irmão que está do seu lado, abra a boca, converse. Se precisar, eu estou aqui para pastorear vocês. A gente está aqui para caminhar juntos. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. A gente é cheio de tantas outras coisas, deixa-se encher por tantas outras coisas, e às vezes a gente deixa de ser cheio do Espírito Santo. E a gente precisa fazer isso, para que nós possamos ter essa vida com Deus, para que nós possamos ter essa comunhão uns com os outros, para que nós possamos ter uma vida agradável aos olhos do Senhor. Dessa forma, o Espírito Santo ele vai nos moldar diariamente, e esse é um processo contínuo, para que nós sejamos cada vez mais conformados a Cristo. Após a nossa conversão, nós só não viramos assunto ao céu, porque Deus tem um propósito de nos conformar com Cristo, porque senão Ele nos levaria de imediato. Teve um encontro com Cristo, Cristo te encontrou, reconheceu Cristo como Salvador, morre. Mas não, Ele ainda quer que nós ainda sejamos aperfeiçoados nessa caminhada aqui, para que nós diariamente nos pareçamos cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero finalizar dizendo, não tenha apenas Cristo como Salvador da sua vida. Pelo amor de Deus, tenha Ele também como Senhor da sua vida. Vai ter coisa que a palavra de Deus vai te proibir fazer. E entenda, é para o seu próprio bem. Não é porque o seu Senhor quer algo ruim para você. É porque Ele te ama. E Ele é diferente dos senhores da terra que querem ver o seu mal. Então não tenha Cristo só como Salvador da nossa vida. Porque fazer isso é baratear a graça de Deus. É baratear a obra de Cristo na cruz do Calvário. Tenha Ele também como Senhor da sua vida. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de reflexão na Tua palavra. E como sempre eu venho pedindo ao Senhor, Pai, tudo aquilo que veio do Teu Santo Espírito e somente isso, seja fixado em nossos corações. Que nós venhamos nos apropriar da palavra do Senhor nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha moldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, venha direcionar o nosso coração para o Senhor, para que nós possamos viver de modo agradável ao Senhor, para que nós possamos ter uma identidade bíblica como cristãos, para que nós sejamos achados como verdadeiros cristãos diante de uma sociedade tão corrupta e tão imoral e tão pecaminosa. Pai, não é fácil ser cristão. Por vezes, ó Deus, dá vontade de desistir. Mas a Tua palavra nos diz, e nessa própria carta aos Filipenses, o Senhor vai dizer que aquele que começou boa obra, Ele é fiel para terminar essa boa obra em nós. E nós sabemos que é o Senhor quem começou essa boa obra em nós. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, venha segurar nas nossas mãos, para que nós possamos caminhar de acordo com a palavra do Senhor, tendo a Cristo como Salvador das nossas vidas, mas não só como Salvador, mas como Senhor também das nossas vidas. É no nome de Cristo que eu oro ao Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de